A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo com muita alegria você, meu irmão, minha irmã, que está conosco a partir de agora pelas diversas plataformas, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você, internauta que está nas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. O importante é que você está aqui conosco pela providência de Deus. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura, você nas noites da Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM, nos acompanhando aqui com direção espiritual com São Francisco de Sales, toda noite na Cultura FM, sempre por aqui na sintonia da Rádio da Diocese de Quixadá, de segunda a sexta-feira. Você que está sempre conosco, um grande abraço, continua firme aí nesse caminho de crescimento na amizade com Deus. Você que sintonizou pela primeira vez este programa, convido você a sempre estar por aqui, tá bom? De segunda a sexta à noite, neste horário, aqui na Rádio Cultura. E você que pela internet vai nos acompanhando, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, não deixa para depois, agora mesmo, toque aí, clique esse botãozinho inscrever-se, toca aí o botãozinho seguir, comece a acompanhar o nosso canal, a seguir o nosso perfil, você vai estar recebendo sempre conteúdos muito bons para a glória de Deus, que servem para o seu crescimento como filho, como filha do nosso Deus de amor. Você sabe, este é o único caminho para a verdadeira alegria. E nós estamos aqui neste espaço buscando a ajuda de um grande santo, São Francisco de Sales, um grande mestre espiritual, doutor da Igreja, foi bispo de Genebra e deixou entre tantos tesouros este livrinho aqui maravilhoso, que se você não tem, precisa ter, tá bom? Chama-se Filoteia, alma amiga de Deus, alma que busca a Deus, alma que quer a amizade com Deus. Espero que a sua alma esteja vivendo isso. Na realidade, todas as nossas almas, elas têm sede de Deus. A questão é que muitas vezes nós não entendemos isso e vamos buscando matar a nossa sede com as coisas que o mundo nos dá e nenhuma realidade pode nos saciar a não ser o nosso Deus. Estamos aprendendo isso por aqui. Hoje nós vamos para mais um passo do livro Filoteia. Vamos continuar o capítulo 5 da terceira parte, que fala sobre a importância no crescimento nas virtudes, uma vida na prática do que é bom, no que é certo. A gente já aprendeu na primeira parte que precisa se decidir pela amizade com Deus, romper com o pecado e se unir mais e mais a Deus. Na segunda parte, a gente aprendeu por aqui, está tudo gravado nas nossas playlists, você pode conferir, que para este crescimento na amizade com Deus, para este rompimento com o pecado e busca crescente de Deus, a gente precisa do próprio Deus, da graça de Deus, e ela nos vem de modo muito especial pela oração e pelos sacramentos. Uma segunda parte maravilhosa, São Francisco de Sales nos ensinando a rezar, a participar bem da missa, como fazer uma boa confissão, uma riqueza. Confere se você não estava nas nossas playlists, YouTube, Facebook, Instagram, está tudo lá, toda a segunda parte do livro Filoteia, meditada capítulo a capítulo. Estamos na terceira parte agora, já vamos para o capítulo 5, a segunda parte, na realidade, do capítulo 5, que está falando sobre uma virtude muito importante. São Francisco de Sales se demora a falar nessa virtude porque ela é indispensável, inclusive sem ela as outras vão todas a perder, é a humildade. Falamos num capítulo anterior sobre a humildade nas nossas ações exteriores e estamos agora já na segunda parte do capítulo 5, que nos fala da humildade a nível interior, essa atitude de coração humilde que eu e você devemos ter. Então vamos rezar, vamos abrir o nosso coração. Nós dividimos o capítulo 5 em duas partes, para não ficar pesado demais, né? Muito denso, e a gente ter assim mais essa leveza para guardar bem no coração. Meditação com textos ricos como esse, a gente tem que fazer sem muito alvoroço, sem muita pressa, para ir degustando, né? Saboreando, deixando que o Espírito Santo nos leve realmente a entender. Por falar nisso, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. E reze, meu irmão, reze, minha irmã, a oração a São Francisco de Sales. Vamos rezar. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas nossas mãos. Vamos para a continuidade do capítulo 5 da terceira parte, uma sequência sobre as virtudes. Estamos falando sobre a humildade. Você tem buscado um coração humilde, como Jesus nos convida? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São Francisco de Sales aqui está nos fazendo entender o que é uma verdadeira humildade, o que é uma falsa humildade. Já ouviu falar de falsa humildade? Ele insiste bem nisso agora, nessa segunda parte, porque essa é uma tentação. Se fazer de humilde, né? Colocar na humildade a desculpa para não assumir aquilo que Deus nos pede, para não acolher as graças que Deus quer nos dar. Então a gente tem que ficar bem atento com relação a isso, para não estar chamando de humildade a preguiça, por exemplo. Vamos ouvir então? O homem verdadeiramente humilde gostará mais que os outros digam dele que é um miserável, que nada é e nada vale, do que o dizer por si mesmo. Ao menos, se sabe que falam assim dele, sofre com paciência e, como está persuadido que é verdade o que dizem, facilmente se conforma com esses juízos, aliás, iguais aos seus. Você entendeu, meu irmão? Reforçando um pouco o que a gente foi falando no final da parte anterior, né, da primeira parte desse capítulo, que a gente refletiu no nosso programa de antes, que você estava aqui conosco, ou então, se não estava, confere lá. A pessoa que é realmente humilde, diz São Francisco de Sales, não fica dizendo isso, não fica dizendo que é humilde, não fica se desvalorizando para mostrar que é humilde. Eu sou muito fraco, eu realmente sou uma pessoa miserável. Não. O homem verdadeiramente humilde gosta mais que os outros digam isto dele. Essas fraquezas, essas misérias, quem é realmente humilde prefere que digam isso de si e não ficar contando essas desvantagens para demonstrar humildade. Aqui São Francisco de Sales como sempre, até bem-humorado. Ele diz assim, e quando a pessoa que é humilde ouve essas críticas, ouve esse tipo de acusação, olha, você é um miserável, você não vale nada. A pessoa que é realmente humilde, ela sofre, né? Ninguém gosta de ouvir assim uma agressão, né? Mas sofre com paciência. E como está certo que é verdade, porque o humilde ele acaba se reconhecendo na sua fraqueza, na sua limitação, na sua miséria. O orgulhoso não, o orgulhoso acha que é mais do que é, né? O humilde, ele reconhece a sua fraqueza. Gente, porque na realidade todos somos fracos. Todos somos fracos. Quem é forte em nós é Deus. Veja, Nossa Senhora diz que Deus reconheceu a humildade da sua serva, da sua escrava. Então Nossa Senhora, como ninguém, tinha consciência de que sem Deus ela não era nada. Meu irmão, você sem Deus não é nada. Minha irmã, você sem Deus não é nada. Então, quando alguém está dizendo esse tipo de coisa para alguém que tem um coração humilde, dói, né? Ouvir isso dói. Porém,
há uma conformação, porque a pessoa acredita daquele jeito. Diz São Francisco, facilmente se conforma com esses juízos, porque são seus. Então a própria pessoa reconhece aquilo na vida dela. Deu para ver a diferença? Então nada de ficar fazendo finta, né? Procurando ali se fazer de humilde, se rebaixando. Não, deixa que as pessoas rebaixem a você. Aí se isso perturbar muito o seu coração, aí você vai ver o orgulho que está em você, que está em mim, quando a gente recebe uma crítica e aquilo remexe a gente por dentro. Vamos lá, vamos adiante. Dizem muitos, aqui agora São Francisco de Sales vai dar uma lista de falatórios, de desculpas, de conversa fiada, que muitas vezes nós dizemos, muitos dizem, para demonstrar que são humildes. E na realidade tudo isso não passa de humildade falsa. Vamos ver? Vamos lá, ver se a gente se encaixa em alguma delas aí. Dizem muitos que deixam a oração mental para os perfeitos. Esse negócio de meditar, de mergulhar em Deus, de se aprofundar em Deus, isso é para as pessoas mais perfeitas. Eu sou muito fraco, isso não dá para mim, né? Às vezes vem esse tipo de ladainha. E que se acham indignos de fazê-la. Outros protestam que não comungam muitas vezes, não recebem a comunhão muitas vezes porque não se sentem com a pureza da alma requerida. Já ouviu essa história? Não, eu vou para a missa, mas eu não comungo porque isso é para quem tem uma alma muito pura e eu não tenho alma pura. Outros ainda dizem que temem profanar a devoção, de buscar muito a Deus, de estar buscando a leitura da Bíblia, participando da igreja, etc., habituando-se a ela por causa de suas misérias e fragilidades. Muitos outros, por fim, recusam empregar os seus talentos. Escuta bem essa aqui também. Olha essa aqui que está na lista como é importante. Muitos recusam empregar os seus talentos no serviço de Deus e salvação do próximo. Se recusam a servir, né? A colocar aquilo que sabem fazer, porque tem pessoa que sabe cantar, tem pessoa que sabe organizar as coisas, tem pessoa que sabe deixar um ambiente mais bonito, tem pessoa que sabe cozinhar, tem tanta coisa que Deus nos dá como talento, mas tem gente que diz, você vai entender a desculpa, que não quer se colocar a serviço de Deus. Por quê? Conhecendo a sua fraqueza, dizem eles, temem que o orgulho se aproveite do bem de que seriam os instrumentos e assim, enquanto iluminam aos outros, venham eles mesmos a perder-se. Não, eu não vou fazer. Não, porque aí eu vou ficar orgulhoso. E aí eu vou estar ajudando, mas depois eu me perco porque eu me encho de vaidade. Não, deixo isso para outras pessoas. Escute agora. São Francisco de Sales. Tudo isso não passa de um artifício de humildade. Preste atenção. Não só falsa, olha, é apenas um artifício de humildade. Não só falsa, é humildade falsa, mas até maligna. Pega pesado, né? Por quê? Que esta é uma humildade falsa, de quem dá essa ladainha de desculpas aí, porque que é até mesmo uma atitude maligna. Porque essas pessoas, com essas desculpas, se servem dela para desprezar de um modo sutil e oculto as coisas de Deus, ou esconder melhor, sob pretextos de humildade, o seu amor próprio. São pessoas, na realidade, orgulhosas, a sua própria vontade, não está querendo fazer isso ou aquilo porque não quer, porque quer fazer o que quer. Então está escondendo atrás da humildade a sua própria vontade, o seu mau humor e preguiça, o seu mau humor e preguiça. Veja quanta coisa ruim disfarçada de humildade. E aqui ele cita um exemplo maravilhoso da Bíblia, aquela conversa do profeta Isaías com Acais. É uma passagem que às vezes a gente lê e nem entende. Aqui São Francisco de Sales vai dar uma explicação muito interessante. A passagem diz assim, Isaías diz para Acais, pede ao Senhor, ou Acais, pede ao Senhor teu Deus para ti algum sinal que chegue ao profundo do inferno ou ao mais alto do céu. Isso disse o profeta Isaías ao ímpio Acais. E este respondeu, não pedirei tal, nem tentarei ao Senhor. Oh, parece, né? Assim, uma pessoa muito humilde. Não vou incomodar a Deus. Escute. Ó perversidade. É assim que São Francisco de Sales chama essa atitude.
finge grande reverência para com Deus e, sob esse pretexto de humildade, rejeita uma graça que a bondade divina lhe queira dar. E não sabia ele que, quando Deus, escute agora esse ensinamento, guarda aí no seu coração para sempre. Quando Deus nos quer conceder uma graça, é um ato de orgulho recusá-la. Que esses dons, por sua própria natureza, nos obrigam a aceitá-los e que a humildade consiste em conformar-se o mais possível com a vontade divina. Vamos pensar, por exemplo, na conversa do anjo Gabriel com Nossa Senhora. Vamos fazer esse paralelo aqui, não é? Isaías, profeta, conversando com Acais, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel falando com Nossa Senhora. Nossa Senhora, se tivesse tido uma outra atitude diferente da que ela teve, né? Eis aqui a serva do Senhor, e ao ouvir que tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador, se ela tivesse dito, não, eu não sou digna, escolha outra jovenzinha, quem sou eu para receber essa graça tão grande? São Francisco de Sales diz que uma atitude assim, na realidade, é uma atitude perversa. É um pretexto de humildade, porque por trás desta grande reverência de Deus existe um ato de orgulho. Parece uma reverência a Deus, parece um ato de humildade, mas na realidade, essa é a regra. Quando Deus nos quer conceder uma graça, é um ato de orgulho recusado. Deus escolheu, meu irmão, acolha. Deus quer lhe conceder uma graça, receba. Deus quer lhe confiar uma missão, acolha, abrace, humildemente. Mas eu não sou capaz. Será que Deus não sabe que você é incapaz? Será que Deus não sabe que eu sou incapaz? Claro que sabe. E quanto mais incapaz eu sou e você, maior será a glória de Deus, porque aquilo que a gente fizer, não é, como fruto daquela escolha de Deus, daquela graça de Deus na nossa vida, ninguém vai ter dúvidas de que foi Deus que realizou em nós. Então, quando a gente quer sair pela tangente e recusar essas intervenções de Deus na nossa vida, na realidade isso é um ato de orgulho e não de humildade. Ora, Deus deseja sumamente que sejamos perfeitos para nos unir a Ele pela imitação mais exata possível de sua santidade. Então, se tem alguém que quer que a gente seja perfeito e santo, é o próprio Deus. O soberbo que se fia em si mesmo, muita razão tem para não se atrever a intentar coisa alguma, mas o humilde é tanto mais animoso quanto mais impotente se vê. Então, o humilde, o verdadeiro humilde, quanto mais ele é impotente, mais ele se lança em Deus, porque sabe que é Deus que vai fazer. E se torna tanto mais resoluto, quanto mais o desprezo de si mesmo o faz parecer pequeno a seus olhos, porque ele deposita toda a sua confiança em Deus, que se compraz em magnificar a sua onipotência em nossa fraqueza e a sua misericórdia em nossa miséria. Veja, coisa bonita. Você reconhece que é fraco, que é miserável, mas se abre a graça de Deus para que Deus manifeste essa força, essa perfeição, essa santidade em você. Olha aquela frase de São Paulo, né? Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, né? Porque a graça de Deus me basta. Essa compreensão é muito importante. É, pois, necessário empreender com humildade corajosa tudo quanto os que nos guiam julgam útil ao nosso adiantamento. Então, você quando receber uma orientação, isso pode ser na igreja, né? na vida de igreja, quando confiam a gente em alguma missão, mas no trabalho também. Você está no seu trabalho, seu chefe lhe chama para você assumir um novo cargo, uma nova tarefa. A graça de Deus está agindo em todas as realidades da nossa vida. Então, com muita humildade, sabendo que é Deus quem vai lhe capacitar, acolha. Uma coisa é buscar esse tipo de elevação, esse tipo de nova função, de cargo, assim, por vaidade. Nós não estamos falando isso. Estamos falando que a pessoa não estava procurando isso,
não estava querendo isso, mas Deus move a situação para manifestar o poder dele na vida daquela pessoa e o convida para uma realidade nova, concede alguma graça especial àquela pessoa, acolher humildemente com muita gratidão. Continua São Francisco de Sales: pensar que se sabe o que se ignora é uma loucura manifesta. Então a gente não sabe o pensamento de Deus, então a gente ignora. Então pensar que sabe mais do que Deus, se Deus lhe escolheu para uma realidade, quem é você para dizer, não, eu acho que eu tenho uma ideia melhor, entende? Fazer-se de sábio em matéria ignorada é uma vaidade insuportável. Eu, para mim, nem queria fazer-me de sábio nem de ignorante. Se a caridade o exige, e aqui vem um jogo de palavras muito interessante entre caridade e humildade, para você entender já adiantando um pouquinho. A humildade nos levaria a esconder algumas qualidades, alguns talentos que a gente tem, a gente já falou isso em encontros anteriores, confere lá nas playlists. São Francisco de Sales disse que o humilde, ele, dependendo dele, ele esconde às vezes alguns talentos para não ser elogiado, para não ser valorizado demais. Mas a caridade, que vê a necessidade que as pessoas têm daquele talento, né, ela manda na humildade. Então, vamos pegar um exemplo muito prático. Uma pessoa sabe cozinhar muito bem, tá bom? Talvez seja o seu caso aí, você é uma pessoa que sabe cozinhar muito bem, mas você é tão humilde que não quer que ninguém nem saiba desse seu talento. Mas estão precisando que você faça uma comida gostosa em casa, ou em um encontro, em um trabalho, etc. E aí essa necessidade toca o seu coração. E por amor, caridade é amor, você que preferia sair dos holofotes, né? Nem aparecer, que ninguém nem soubesse disso, mas a necessidade move o seu coração a essa atitude de serviço. Quer ver? Vamos ouvir então esse jogo de palavras muito lindo que São Francisco de Sales nos apresenta. Ele diz assim: se a caridade o exige, cumpre ajudar o próximo com bondade e doçura em tudo o que é necessário para a sua instrução e consolação, pois a humildade que esconde as virtudes para as conservar, também as deixa aparecer, se a caridade o exige, para as exercer e aperfeiçoar. Olha, lembrando aqui de um talento fantástico na pregação, Santo Antônio. Santo Antônio foi recebendo de Deus graça, 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 mesmo trabalhando ali numa cozinha escondido, descascando batatas. Mas quando a necessidade falou mais alto, o amor moveu o seu coração e ele explodiu, colocando todo aquele seu talento, sem perder a humildade, a serviço de muitas pessoas que foram se convertendo com a sua pregação. Já pensou, meu irmão, minha irmã, se Santo Antônio dissesse: não, eu até sinto que, sim, pela graça de Deus, eu estou compreendendo muito as coisas. Eu sinto que pela graça de Deus eu estou percebendo que eu sei a Bíblia quase toda aqui no meu coração. Aprendi muita coisa lá nos agostinianos, isso, mas eu não quero me envaidecer, deixa que alguém fala por mim. Você sabe a primeira pregação que Santo Antônio fez? Ninguém queria fazer, né? Numa situação assim meio difícil, né? Em que os padres que estavam lá ficaram meio constrangidos, era um encontro assim, com pessoas muito sábias. E aí meio que jogaram Santo Antônio ali na boca quente, né? Pega lá o Frei Antônio, bota ele para falar. E todo mundo ficou de queixo caído porque viu a maravilha, porque ali o amor falou mais alto do que a humildade. A caridade falou mais alto do que a humildade, sem diminuir a humildade. Está dando para entender? Vamos ver aqui, ele vai reforçar bem isso. Neste ponto, pode-se comparar a humildade às árvores das ilhas de Tilos, que de noite conservam fechadas as suas flores, de um encarnado muito vivo, e só as abrem ao nascer do sol. O que faz os habitantes da ilha dizerem que estas flores dormem de noite. Com efeito, a humildade, escuta que lindo, esconde as virtudes e as boas qualidades, e só as mostra pela caridade, que não sendo uma virtude humana e mortal, mas celeste e divina, e o sol das virtudes é a caridade, deve sempre dominar sobre todas, inclusive sobre a humildade. A caridade é quem manda, entendeu? Se o amor fala mais alto, então você não estará se envaidecendo, não estará dando uma de soberbo, colocando os talentos que Deus lhe deu, não é
capacidade, isso é graça de Deus a serviço das pessoas. De sorte que, se a humildade prejudica a caridade em alguma coisa, é sem dúvida uma humildade falsa. É o que ele vem falando desde o início. Se você, com desculpa de humildade, deixa de colocar os talentos que Deus lhe deu a serviço das pessoas, essa humildade é falsa. Deus lhe deu o talento de falar, de ensinar, e você, por uma humildade, entre aspas, não, deixa que outros falem por mim, é humildade falsa. Porque a caridade fala mais alto e essas pessoas precisam daquilo que você pode fazer. Ok? Quanto a mim, diz São Francisco de Sales, não quisera fazer-me de louco nem de prudente, porque se a humildade me impede de fazer-me prudente, a sinceridade e a simplicidade me devem impedir de fazer-me de louco. Se a vaidade é contrária à humildade, o fingimento e o ardil são contrários à simplicidade e à candura da alma. Então você deve transparecer quem você realmente é, colocando-se a serviço das pessoas, deixando que a graça que Deus derramou sobre você transborde. E isso não vai ferir a humildade na sua vida. Se alguns servos de Deus se fingiram loucos para serem desprezados, é preciso admirá-los e não imitá-los, porque os motivos que os levaram a esses excessos foram neles tão extraordinários e adaptados às suas disposições particulares que ninguém pode tirar daí uma consequência para a sua vida. Então, existe, diz São Francisco de Sales, algumas situações em que a pessoa, levada por uma situação muito particular, se passou até por louco, para viver uma realidade de humilhação, mas são situações isoladas, próprias daquela pessoa. Devem ser admiradas porque foi uma graça especial que Deus permitiu para aquela pessoa, mas não devem ser imitadas, nem com todos deve ser assim. No tocante à ação de Davi, aqui ele cita um exemplo que você pode imaginar, e talvez foi o caso de Davi, que sendo rei ficou lá dançando em frente da arca, parecia um maluco. Vamos ver a explicação de São Francisco de Sales. A ação de Davi, dançando e saltando ante a Arca da Aliança, um pouco mais do que era decente, Você soltou demais, o rei Davi ali. Sua intenção não foi fazer-se de louco. Aí não é o caso que ele acabou de citar, O que é que aconteceu ali? Davi abandonou-se simplesmente, sem fingimento, ao instinto e impetuosidade de sua alegria. Ali foi um movimento de explosão de alegria, de que o Espírito de Deus lhe inundava o coração. Ali foi um extravasar da alegria do Espírito Santo. É verdade que quando Micol, sua mulher, o repreendeu, como tendo feito uma loucura, ele não se alterou e assegurava, ainda tomado dessa alegria espiritual, que de boa vontade recebia este desprezo. Se estiverem achando que eu fiquei louco, não tem problema. Isso tudo para a glória de Deus. Assim, se por ações que têm um cunho ingênuo de verdadeira devoção, todo mundo te tiver na conta de vil, abjeto ou extravagante, a humildade te fará achar alegria neste opróbrio precioso. Então você, meu irmão, minha irmã, já no finalzinho desse nosso encontro de hoje, se você, porque está buscando a Deus, porque está demonstrando afeto a Deus, alegria em Deus, mudando o seu jeito de vestir, o seu jeito de se divertir, tendo atitudes que podem parecer para os outros um motivo de desprezo. Quantas pessoas começam a buscar a Deus, a deixar o que é errado, e tem gente que diz, olha, fulano parece que ficou louco, leu demais a Bíblia, ficou louco, já ouviu esse tipo de coisa? Se você tiver humildade e você estiver fazendo isso realmente não querendo parecer louco, mas nessa espontaneidade do rei Davi pelo Espírito, escute, o verdadeiro humilde vai ficar alegre por causa desse tipo de desprezo, desse tipo de julgamento, cujo princípio e causa não, diz São Francisco de Sales, não és tu que o sofrerás, mas aquele de onde ele vier. Então quem vai estar se prejudicando com esse tipo de crítica não é você. Você humildemente está transbordando a ação de Deus na sua vida. O prejuízo é de quem fala. Vamos pedir a graça, meu irmão, minha irmã, de termos uma humildade pura, uma humildade verdadeira,
de sermos preservados dessa humildade falsa que esconde tanta coisa que não presta, preguiça, orgulho, vontade própria. Vamos pedir porque tudo é graça de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, cultiva a humildade no seu coração, vai fazendo esses exercícios, abrindo o seu coração ao Espírito Santo, atento a todo esse ensinamento aqui de São Francisco de Sales e passe adiante, compartilhe, copie o link, coloca nos seus grupos de amigos, de família, de igreja, toca na setinha, envia aí nos contatos privados, passe adiante, divulga esse momento aqui toda noite na Rádio Cultura de segunda a sexta. E claro, se você gostou e está conosco pela internet, não sai sem deixar o seu like, o seu joinha, sem dizer que gostou, porque isso ajuda a impulsionar o conteúdo. E também deixa o seu comentário, né? Vai dizendo o que é que esse ensinamento de São Francisco de Sales está gerando na sua vida. Deixa aí, escreve alguma coisa aí no seu celular, no seu computador, deixa a sua marca de que você passou por aqui. Grande abraço, até o nosso próximo encontro de Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe e Maria te guarde.